O sol brilhava intensamente, banhando todo o bairro com um calor aconchegante. O céu estava em um tom perfeito de azul, sem uma única nuvem à vista. Os pássaros cantavam alegremente nas árvores, suas melodias criando uma sinfonia da natureza que se somava à atmosfera serena do dia. Era um belo dia nos subúrbios, onde as ruas eram ladeadas por casas bem cuidadas e gramados verdes e exuberantes. O ar estava repleto do aroma de flores desabrochando, e a brisa suave trazia a promessa de uma tarde tranquila. O juiz William Thompson, um homem de grande distinção e honra, aproveitava a tarde agradável. Sua presença impunha respeito, e seu sorriso caloroso refletia a bondade e a sabedoria que havia adquirido ao longo dos anos. Ele dirigia seu elegante sedã prata, um carro que não era apenas um meio de transporte, mas um símbolo de suas conquistas e do trabalho árduo que havia dedicado à sua carreira. O sedã brilhava sob a luz do sol, um testemunho do sucesso que ele havia conquistado através de anos de dedicação e perseverança. O juiz estava a caminho de um evento de caridade, uma ocasião que ele nunca perdia. Seu compromisso em retribuir a comunidade era bem conhecido e profundamente apreciado por todos que o conheciam. Ele era conhecido por sua generosidade e compromisso com a justiça. Seus esforços haviam tocado muitas vidas, e sua presença em tais eventos era sempre uma fonte de inspiração. O juiz Thompson havia dedicado sua vida a defender a lei. No tribunal, suas decisões eram justas e imparciais, o que lhe rendeu o respeito de seus colegas e da comunidade. Ele acreditava na justiça e igualdade para todos. Sua defesa desses princípios o tornou uma figura querida, não apenas na comunidade jurídica, mas também entre as pessoas a quem servia. Ele havia enfrentado muitos desafios em sua vida, tanto pessoais quanto profissionais. Cada obstáculo apenas fortaleceu sua determinação de lutar pelo que era certo, mas sua integridade e crença inabalável na lei sempre o guiaram. Sua determinação era evidente em cada ação sua, e sua expressão séria frequentemente mascarava a profunda compaixão que sentia por aqueles que buscavam justiça. Mal sabia ele que estava prestes a enfrentar outro desafio. Enquanto dirigia, algo incomum chamou sua atenção. Uma situação que em breve exigiria sua atenção e testaria suas habilidades. Esta testaria sua própria fé no sistema que ele tanto prezava. O caminho à frente era incerto, mas o juiz Thompson não era estranho à adversidade. Ele sabia que, fosse qual fosse o desafio, o enfrentaria com a mesma coragem e integridade que definiram sua carreira. A sirene cortou a tarde pacata. As luzes piscando no espelho retrovisor assustaram o juiz. Ele franziu a testa levemente, uma sensação de desconforto se instalando em seu estômago. Ele cuidadosamente dirigiu seu carro para o acostamento. Ele não tinha ideia do porquê de estar sendo parado. Ele verificou seu velocímetro, certo de que não estava acima da velocidade. Boa tarde, oficial. Algum problema? Boa tarde, oficial. Algum problema? Saia do veículo. O juiz foi pegado de surpresa pelo tom agressivo do policial. Posso saber por que o senhor está me pedindo para sair do meu carro? O policial se elevou sobre ele, irradiando uma aura de autoridade. Recebemos um chamado sobre um veículo roubado com essa descrição. E, sinceramente, o senhor não tem exatamente o perfil de quem deveria estar dirigindo um carro como esse. A acusação pairou no ar, carregada de algo mais feio do que suspeita. Era um julgamento baseado não em evidências, mas na cor de sua pele. O juiz Thompson não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele, um juiz respeitado, estava sendo acusado de roubar seu próprio carro? Era absurdo. Ele respirou fundo, recompondo-se. Oficial, você está enganado. Este carro é meu. Tenho o documento e o seguro aqui. Ele levou a mão ao porta-luvas, pegando os documentos necessários. Ele os entregou ao policial, seus movimentos calmos e deliberados. Ele se recusou a deixar que o preconceito do policial o provocasse. Ele conhecia seus direitos e conhecia a lei.
Ele havia dedicado sua vida a defendê-la e não seria desrespeitado dessa maneira. O policial arrancou os documentos da mão do juiz. Ele os examinou, uma carranca cética se formando em seu rosto. Quanto mais ele os examinava, mais profunda a carranca se tornava. Ele parecia relutante em admitir seu erro. Espere aqui. Ele murmurou rudemente, retornando para sua viatura. Os minutos se passaram, cada um se estendendo por uma eternidade. A tensão no ar aumentava a cada momento que passava. Mais 2 viaturas chegaram ao local, suas sirenes soando. Os policiais saíram, seus rostos sérios, suas mãos pairando perto de seus coldres. Eles haviam sido chamados como reforço, sua presença amplificando a injustiça da situação. A comoção chamou a atenção de transeuntes. As pessoas pararam para assistir ao drama que se desenrolava, seus rostos marcados pela curiosidade e preocupação. Murmúrios percorreram a multidão enquanto testemunhavam os policiais cercando a figura solitária do juiz. Alguns o reconheceram, seus olhos se arregalando em descrença. Aquele é o juiz Thompson. Uma mulher exclamou, sua voz carregada de indignação. Eles não podem fazer isso com ele. Várias pessoas começaram a filmar o encontro em seus celulares, determinadas a documentar a injustiça que se desenrolava diante de seus olhos. A presença das câmeras pareceu desconcertar os policiais, seus movimentos se tornando mais hesitantes, suas vozes perdendo a agressividade inicial. O policial finalmente retornou ao juiz Thompson, seu rosto agora pálido e abatido. O peso de suas ações parecia pressioná-lo, tornando cada passo mais pesado que o anterior. Ele havia verificado os documentos, examinando cada detalhe com uma crescente sensação de pavor. O carro era de fato do juiz, um fato que agora parecia flagrantemente óbvio. Sua suspeita inicial, alimentada por preconceito e parcialidade, havia desmoronado sob o peso da verdade. A compreensão o atingiu com força, como um soco no estômago. Ele pigarreou, sua voz um mero sussurro, mal conseguindo encontrar os olhos do juiz. Senhor, peço desculpas pelo inconveniente. Houve um mal-entendido. Suas palavras estavam cheias de arrependimento, mas pareciam inadequadas, quase insultantes. As palavras soaram vazias nos ouvidos do juiz, ecoando as inúmeras desculpas que ele já havia ouvido antes. Inconveniente? Isso não foi um mero inconveniente. Foi um ato flagrante de discriminação racial. A mente do juiz voltou a incidentes semelhantes, cada um deles uma lembrança dolorosa das questões sistêmicas que assolavam a sociedade. Ele havia sido injustamente atacado por causa da cor de sua pele, um fato que era ao mesmo tempo irritante e desanimador. Sua voz, quando ele falou, era baixa e controlada, denunciando a fúria que fervilhava sob a superfície. Ele havia aprendido a mascarar sua raiva, a apresentar um exterior calmo, mesmo quando seu interior estava fervendo. Um mal-entendido. Eu acho que não. Suas palavras foram ríspidas, cortando o pedido de desculpas vazio do policial como uma faca. Os olhos do juiz perfuraram o policial, exigindo responsabilidade e justiça. O policial se remexeu desconfortável sob o olhar do juiz. Sua postura antes confiante agora desmoronava sob o peso do escrutínio que enfrentava. A vergonha o dominou, substituindo sua arrogância inicial. A compreensão de suas ações e suas implicações o atingiu como uma onda gigante. Ele havia agido com preconceito e agora estava enfrentando as consequências. A gravidade de suas decisões, tomadas em momentos de parcialidade, agora recaíam sobre ele com uma força implacável. Eu verifiquei as placas, ele gaguejou, e o sistema mostrou, sua voz vacilou, denunciando o medo e a incerteza que agora o dominava. O juiz o interrompeu, sua voz firme e clara. Não havia espaço para desculpas, nem espaço para justificativas. O sistema mostrou o que você queria ver, ele afirmou, suas palavras carregadas com a frustração e a raiva de uma vida inteira.
Sua voz carregava o peso de incontáveis injustiças, uma história de preconceito sistêmico que não podia mais ser ignorada. Você viu um homem negro em um carro bonito e assumiu o pior. Seu preconceito obscureceu seu julgamento, levando-o a agir por medo e ignorância. A verdade pairava no ar. Era um momento de ajuste de contas, não apenas para o policial, mas para todos que testemunhavam a cena. O policial, despojado de sua autoridade, só pôde abaixar o olhar. O uniforme que antes simbolizava poder e respeito, agora parecia um manto de desgraça. Ele havia sido desmascarado, seu preconceito exposto para que todos vissem. As expressões chocadas da multidão refletiam a turbulência interna que ele sentia. Ele murmurou um pedido de desculpas, mas era muito pouco, tarde demais. As palavras soaram vazias, incapazes de preencher o abismo que suas ações haviam criado. O dano estava feito. O arrependimento do policial era palpável, mas não podia desfazer o mal infligido. Este momento permaneceria uma lembrança gritante das consequências do preconceito e da importância da responsabilização. O juiz Thompson, embora profundamente afetado pelo encontro, sabia que este incidente era maior do que ele. Ele decidiu entrar na justiça. Ele queria responsabilizar o policial por suas ações. Ele queria garantir que isso não acontecesse com mais ninguém. Ele sabia que a luta por justiça era uma maratona, não uma corrida de curta distância. Ele estava preparado para ir até o fim. Ele contatou sua advogada, uma mulher formidável, conhecida por sua busca inabalável por justiça. Ela ouviu atentamente enquanto ele relatava o incidente, sua expressão se endurecendo a cada detalhe. Ela garantiu a ele que tomariam todas as medidas legais necessárias para resolver a situação. Ela não deixaria essa injustiça prevalecer. O incidente causou ondas de choque na comunidade. O vídeo, gravado pelas testemunhas, viralizou. Os meios de comunicação pegaram a história, transmitindo-a para o público nacional. As pessoas estavam indignadas. Elas protestaram, exigindo justiça para o juiz Thompson e o fim da discriminação racial. O incidente gerou um diálogo sobre a natureza generalizada do preconceito. Ele destacou como até mesmo os membros mais respeitados da sociedade podem ser vítimas de discriminação. Foi um lembrete cruel de que o preconceito racial pode se manifestar em qualquer lugar, até mesmo nas ações daqueles que juraram defender a lei. O incidente envolvendo o juiz Thompson se tornou um catalisador para a mudança. O Departamento de Polícia enfrentou intenso escrutínio, levando a uma revisão de suas políticas e procedimentos. Programas de treinamento de sensibilidade foram implementados com o objetivo de abordar o viés inconsciente e promover a conscientização cultural. O incidente serviu como um poderoso lembrete de que a luta pela igualdade está longe de terminar. Ele ressaltou a importância de se manifestar contra a injustiça, de responsabilizar aqueles que estão no poder e de trabalharmos juntos para criar uma sociedade mais justa e equitativa para todos. Foi um chamado à ação, um apelo à compreensão e um testemunho da resiliência do espírito humano diante da adversidade.